Você provavelmente já ouviu falar das sete magníficas, mas será que você deveria investir nelas? No vídeo de hoje, eu vou abrir parte do meu portfólio e eu vou te mostrar o porquê que essas sete empresas representam 20% ali do meu investimento mensal. Não é 100%, não é 50%, é um limite de 20%. E eu vou te contar exatamente por quê. Então, se você está investindo em ações ou está pensando em começar a investir em ações, fica até o fim desse vídeo, porque eu vou te contar exatamente como que eu equilibrei crescimento, risco e qualidade dentro do meu portfólio. As sete magníficas são um conjunto de empresas americanas dentro do setor de tecnologia que tem dominado o mercado nos últimos anos. Elas são chamadas assim porque elas carregam boa parte do crescimento do S&P 500 e da Nasdaq dos últimos anos. A lista das sete são Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que seria o Google, Meta, Nvidia e Tesla. Essas empresas têm um crescimento extremamente acelerado. Elas têm margens absurdas e muita inovação. Elas estão cada vez mais relevantes no mercado. Mas você aí não deve se enganar, porque todas elas, como eu já disse, são do mesmo setor, que é a tecnologia. O que isso significa? Que isso aumenta a volatilidade. Mas vamos começar do começo. Por que eu invisto nessas sete? Antes de tudo, é importante te contar que eu invisto nelas por três motivos principais. O primeiro motivo é a inovação contínua. É inteligência artificial, são semicondutores, são carros autônomos, é computação na nuvem. Essas empresas estão moldando o nosso futuro. O segundo motivo é pela vantagem competitiva brutal. Essas empresas têm rede, têm capital, têm tecnologia e têm dados, e a gente sabe o quanto essas empresas carregam nossos dados com elas. A concorrência praticamente não ameaça essas empresas, apesar de já existir concorrência. O terceiro ponto que me levou a investir é o crescimento e a rentabilidade. Apesar dessas empresas já valerem muito dinheiro, elas continuam dando lucros de bilhões. Ou seja, o retorno sobre o capital é bem alto mesmo. Tá bom, Gabi, mas se essas empresas são tudo isso, por que é só 20% do seu portfólio e não mais do que isso? Gente, e a resposta vocês provavelmente já sabem ou já estão pensando ali no fundinho da cabeça. É diversificação. Por mais incrível que sejam essas empresas, elas são do mesmo setor, que é tecnologia. Então, se tiver uma correção no setor ou se tiver alguma regulamentação nova, todas as empresas tendem a cair juntas, porque elas sobem juntas e descem juntas. Então, eu decidi balancear minha carteira com setores mais resilientes. Dessa forma, eu consegui diminuir a volatilidade ali da minha carteira. Além de diminuir a volatilidade, isso também me dá uma maior proteção de longo prazo, que é o que eu estou buscando, um crescimento contínuo e constante. Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu moro na Irlanda e a razão de eu ter investido em empresas aqui na Europa é pelo fato do DIM Disposal, que é aquele imposto que a gente tem sobre ETFs. É a única razão pela qual eu não me exponho a essas empresas dentro de um ETF, porque até o MSCI World, que eu estou sempre falando aqui no canal, tem elas ali no topo do ETF. Então, se você está pensando em montar a sua carteira de ações, você pode começar ali com frações delas. Investe 2 euros, investe 5 euros, vê o que acontece, vê como que é a volatilidade. Você pode usar corretoras como a Trade Republic, que é a que eu utilizo, a Interactive Brokers, e eu já trouxe vídeo aqui no canal explicando passo a passo para você começar a sua jornada de investidor, e eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conferir. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: mesmo uma exposição pequenininha a essas empresas já pode te trazer um retorno muito grande, porque você já vai estar exposto ao crescimento delas, entendeu? Você não precisa colocar todo o seu patrimônio nelas para surfar a onda junto. E como que eu monitoro essas posições? Eu acompanho as empresas, eu vejo o que elas estão trazendo de inovação, eu vejo como que está lá dentro, quais são as notícias que têm saído. Cada uma dessas empresas tem um papel dentro do meu portfólio e eu não dou o mesmo peso para todas elas. Algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos. Eu tenho as 7, o total representa 20%, mas isso não significa que o peso delas é exatamente igual. E nesse caso aqui, sobre entender as empresas, você não precisa ser analista, olhar ali cada detalhe, o balanço. Não é sobre isso. É mais sobre entender o que a empresa está fazendo, para que direção ela está andando,
quais são os pontos fortes que eles estão vendo para o futuro. É realmente ler as notícias, ver o que está acontecendo, ficar informado, nada assim, muito bicho de sete cabeças, viu? Mas a gente sabe que nem tudo são flores, não é mesmo? Porque no fim das contas, é muito fácil se encantar pelas Sete Magníficas. Quem que nunca ouviu falar delas? Todo mundo conhece, todo mundo usa, todo mundo admira, mas é exatamente aí que mora a pegadinha, porque muita gente investe nelas sem pensar nos riscos. E nessa parte aqui do vídeo, eu quero te contar todos os riscos de investir nessas empresas. E por que, mesmo gostando muito de todas elas, a limitação delas no meu portfólio é 20%. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que ficar ligado é que o valuation dessas empresas está muito esticado. E o que isso quer dizer? Isso significa que essas empresas já são super valorizadas. O mercado já está esperando que elas continuem crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais. E aí, se uma dessas empresas tem lucro, mas não tem o lucro esperado pelo mercado, o que acontece? Uma correção. E nessa correção, o preço pode quê? Despencar. Você quer um exemplo prático? Vamos falar então da Nvidia. A Nvidia recentemente passou de 3 trilhões de valor de mercado. Gente, isso é muito dinheiro, muito dinheiro. A Nvidia cresce muito? Sim, a Nvidia cresce muito, mas o mercado está precificando ali no valor dela que ela vai continuar crescendo com esse crescimento acelerado lá nos próximos anos. É complicado. E se alguma coisa acontecer no caminho? Se o lucro desacelerar, se vier concorrência, o preço pode corrigir bem forte. Quando uma ação ela é considerada cara, significa que o mercado, as pessoas já embutiu muita expectativa no preço, entendeu? Se a empresa não entregar tudo isso que as pessoas esperam dela, aí o preço cai. Mesmo que a empresa continue lucrando, é só porque não veio o que eles queriam que viesse. E isso pode ser muito complicado, porque é difícil você continuar batendo as expectativas ou superando elas. Eventualmente, em algum momento, pode existir uma correção. Um outro ponto que eu preciso falar é a regulação antitrust. Governos dos Estados Unidos, da Europa, estão de olho em empresas grandes como a Apple, como o Google, como a Meta. Eles estão achando que está existindo muito monopólio, abuso de mercado e uso de dados, o que a gente já viu nas notícias que realmente tem acontecido, não é mesmo? Isso pode acabar gerando multas bilionárias, restrições de negócios ou até mesmo a exigência de desmembramento, que seria dividir a empresa grande lá em pequenas empresas para não ter esse monopólio ali na mão de uma só. Então vamos dar um exemplo prático? A União Europeia recentemente obrigou a Apple a abrir o sistema de pagamento delas para todos os concorrentes. Isso impacta tanto a receita quanto o controle do ecossistema da empresa. Um terceiro ponto importante é a alta correlação entre essas empresas. Como todas essas empresas são do mesmo setor, que é tecnologia, elas tendem a se mover juntas. Então, se uma sobe, todas sobem, se uma desce, todas caem. Então, a gente sabe que os juros impactam na empresa, o medo da recessão também impacta o setor de tecnologia. Então, é como se você tivesse 7 empresas diferentes que, no fundo, são de uma família só. Todas elas são primas. Então, se uma fica doente e gripada, todas espirram. Um exemplo bem prático disso é que em 2022, o Fed aumentou os juros, certo? E a gente vem agora no processo de corte da taxa de juros. Mas lá em 2022, quando ele aumentou os juros, a Nasdaq, que é o principal índice de tecnologia ali dos Estados Unidos, teve uma correção de 30%. E mesmo empresas super sólidas, como a Amazon e a Meta, tiveram correção de 40%. Então pensa lá, você colocar seu dinheiro e aí no mês seguinte teve aumento de juros e os 100 euros que você colocou virou 60. Essa é a volatilidade. Esse é o perigo de colocar todo o seu dinheiro dentro de um único setor. Só que lembra que eu falei para vocês que volatilidade é uma coisa esperada? Quando esse tipo de correção acontece, o que a gente faz? Se desespera? Não, né? A gente continua seguindo o plano. É para isso que o plano existe. Nenhuma crise é para sempre, assim como nenhum ativo sobe para sempre. Então, por isso que é importante você estar preparado para essa volatilidade e começar com um pouquinho. Se você começar com 2 euros, com 5 euros, já vai ser o suficiente para você começar a entender como é que funciona e não se desesperar quando um momento de crise acontecer. Agora vamos para um quarto ponto, que é muito importante mencionar também, é que todas essas empresas têm uma dependência de inovação constante. O que fez essas 7 empresas crescer? Foi exatamente a inovação, certo? Só que se manter no topo com tanta inovação por 10 anos, por 20, por 30,
é uma coisa que a gente sabe que é extremamente difícil. Essas empresas têm que continuar lançando o grande próximo produto que vai levar ali a margem dela às alturas e o lucro às alturas. Nem sempre isso é possível. A Meta mesmo tentou há uns anos atrás focar muito ali no metaverso. E eles investiram muito dinheiro nisso e no fim das contas não tiveram o retorno esperado. Não existe garantia nenhuma que a próxima aposta vai dar certo. Essas empresas têm que continuar crescendo para justificar o tamanho que elas estão atualmente. Vocês entendem como isso é difícil? Um quinto ponto que eu tenho que falar para vocês é: a concorrência para essas empresas continua crescendo, viu? Elas são dominantes no mercado, mas isso não significa que outras empresas não estão investindo para chegar ali no mesmo passo que elas. Um exemplo é a Nvidia, que está crescendo muito com o IA, mas existem outras empresas como a Intel que estão correndo ali atrás dela. O Google está enfrentando dificuldade com o ChatGPT, criando ali o Gemini para concorrer. Modelos de OpenAI chegaram a ameaçar ali o monopólio do Google nessa parte, e a gente viu muito isso nas notícias ultimamente. A Tesla também tem dezenas de concorrentes na parte dos carros elétricos. Apesar de que eu gosto muito da Tesla pela parte da robótica também. Eu acredito que é um bom investimento para o futuro, mas tem a parte dos carros que tem uma concorrência gigantesca. Então, se o foco for só esse, por exemplo, pode ser que ela fique para trás em algum momento. Então, o que seria o resumão dessa parte? A liderança do dia de hoje não significa liderança no dia de amanhã. A inovação do setor tech é muito rápida e, às vezes, essa inovação vem de onde a gente menos espera. Então, se vocês podem levar uma coisa com vocês, essas empresas são maravilhosas, elas são incríveis, mas elas não são invencíveis. E é justamente por isso que eu estou investindo nelas com limite, com respeito e dentro de uma estratégia de investimento maior. Você pode se expor a essas 7 empresas, elas são maravilhosas. Só que tendo uma carteira balanceada, você consegue diminuir sua volatilidade, focar no crescimento, surfar a onda e fazer isso de uma forma sábia, sem depender de um setor só. Tá, Gabi, mas qual então a sua estratégia por trás desses 20%? O meu objetivo com a minha carteira e com essa exposição de 20% é captar um crescimento acima da média, só que o restante da minha carteira é voltado para proteção. Eu gosto de focar em qualidade, como eu já contei para vocês várias vezes. Eu diversifico entre empresas que pagam dividendos, empresas que têm um setor mais defensivo, empresas que eu conheço de consumo, de energia. Eu gosto muito de equilibrar empresas de setores diferentes porque isso me traz diversificação e proteção. Se um setor for mal, o outro vai estar indo bem, porque eu faço meu portfólio com pontos que são contrários. Então, por exemplo, eu gosto muito de investir em imóveis, no setor de REITs, e eles são muito sensíveis à taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cai, esses imóveis tendem a se valorizar mais. Quando a taxa de juros aumenta, esse setor tende ali a ficar meio desvantajoso. Então, nesse momento que os juros vem sendo cortado, esses ativos começaram a reagir ali dentro da minha carteira em um momento em que tecnologia não está indo tão bem. Então, eu gosto de setores opostos e complementares, reduzindo a volatilidade e trazendo um crescimento estável. A combinação de coisas desse tipo me traz equilíbrio e eu gosto da sensação de estar no controle e de estar entendendo o que está acontecendo com a minha carteira. Então, gente, se tem uma coisa que vocês têm que entender é que essas 7 magníficas são ótimas para ter no portfólio, mas elas não têm que compor seu portfólio inteirinho, viu? Entender o papel de cada ativo dentro do seu portfólio é o que vai diferenciar quem investe com estratégia para quem investe com hype. E se você quiser saber mais sobre a minha carteira e o racional por trás da minha carteira, comenta aqui embaixo, eu quero a parte 2, que eu posso trazer mais vídeos como esse te explicando todo o racional por trás, porque eu sei que isso pode ajudar você também a montar sua carteira. Agora, se você achou que esse vídeo te agregou de alguma forma, eu quero que você deixe o seu like e que você se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, porque isso me ajuda a crescer e fazer o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante. E se você já for investidor, me conta aqui embaixo também. Você já investe em alguma dessas 7 empresas? Ou você investe em todas as 7? E o que você acha que vai acontecer ali no futuro para elas? Me conta aqui nos comentários e eu vou ficando por aqui e até uma próxima!